Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Professor Dr. Mário Centeno, já nos referiu aqui que, no fundo, o programa do Governo foi cumprido porque previa o controle da TAP. Deduzo que esse programa de Governo venha na sequência do programa eleitoral, que também dizia que pretendia manter a maioria do capital na TAP. Não obstante, este programa eleitoral ser contra o memorando da Troika, assinado por si em 2011, e ser um programa eleitoral que não ganhou as eleições em 2015. Também já nos disse aqui que todos os objetivos foram cumpridos pelo Governo e que, inclusive, manifestou a sua posição mais favorável à implementação, à introdução de 7 administradores no Conselho de Administração da TAP, em vez da constituição de uma comissão paritária que estava prevista. A verdade é que chegámos a 2020 e a TAP tinha uma situação muito má. Foi tão má que não era suficiente uma compensação Covid de 1,2 mil milhões de euros, nem sequer o apoio do layoff, que também já foi dito aqui, que representou 10% do layoff de todo o país, num total de 127 milhões, eram suficientes para sustentar esta empresa e aguentá-la dentro da esfera pública. E obrigou a que cada português tivesse que meter mais 200 euros. A minha questão aqui é, já se falou muito do que foi feito e eu gostava sinceramente de ter a sua opinião sobre o que é que não foi feito pelo Governo do Partido Socialista e pelo Ministério das Finanças, do seu Ministério das Finanças, entre 2015 e 2020, para que a TAP chegasse a junho de 2020 nessa situação. Depois, queria também questioná-lo se nos podia explicar aqui como é que, com detalhe, para que nós possamos compreender que na sua altura, como Ministro das Finanças, como é que era a sua relação, a relação do Sr. Ministro das Finanças com o Sr. Ministro Pedro Marques e o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, ambos das infraestruturas. E que comentários nos pode fazer quanto à desarticulação crescente que nós verificamos entre o Ministério das Infraestruturas e o das Finanças e que soubemos até que houve informação escrita de que a única porta para o Governo era via Ministério das Infraestruturas. Por último, só questionar, já na sua qualidade de Governador do Banco de Portugal, se tem acompanhado as decisões dos tribunais europeus, Tribunal Geral e de Justiça, relativamente aos apoios que foram dados à Lufthansa e a companhias aéreas italianas, onde os auxílios de Estado foram considerados ilegais, e se acha que isso pode representar um risco adicional para Portugal e também para a TAP. Muito obrigada. Mas, Sra. Deputada Patrícia Dantas, aquilo que sabíamos da boca da Sra. Ministra das Finanças à altura do 20º Governo é que em novembro, no início de novembro, a TAP podia não pagar os salários no fim desse mês. E, portanto, a situação financeira era crítica, dramática mesmo. Passava por um acordo com os bancos que estabilizasse a situação financeira e passava por uma privatização que foi feita, enfim, legitimamente, legalmente. Ninguém disputou legalmente a privatização. Podemos dizer que politicamente podia haver alternativas e porque aquele governo tinha 2 dias antes visto o seu programa chumbado na Assembleia da República, mas legalmente ninguém disputou essa. E um governo legitimamente eleito é um governo cujo programa passa na Assembleia da República e, portanto, Sra. Deputada, enfim, não estamos nesse debate, mas é evidente que as decisões que o 21º Governo tomou são todas legítimas, legais, democráticas e com sustentação na Assembleia da República. Foi isto que aconteceu. E, portanto, nós podemos aqui tentar construir aqui cenários. Eu não vou fazer muita futurologia, mas olhando para trás,
Aquilo que foi feito no Ministério das Finanças e no contexto do tema TAP foi feito com um objetivo que no período imediatamente antes da pandemia estava a ser cumprido, porque a exposição do Estado à TAP estava a ser reduzida e porque o risco TAP para as contas públicas estava a reduzir-se. Se a empresa conseguia fazer um IPO que colocasse novos investidores ou a proposta da Lufthansa, não sabemos. Na verdade, não vamos nunca chegar a saber, porque esse tempo já passou, não conseguimos passar por esse momento outra vez. Aquilo que eu desejo é que a TAP, no contexto do programa, do início do processo de recuperação que foi conseguido através da aprovação pela Comissão Europeia daquele empréstimo, possa ter futuro. O custo vamos todos conseguir avaliar daqui a uns anos. Podemos achar uns mais do que outros que ele é alto. Ele é com certeza significativo para Portugal e eu acho que temos todos a exigência sobre nós de que isso aconteça. As decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia são decisões sobre as legalidades das decisões da Comissão Europeia, por isso a Comissão Europeia é tão conservadora ao decidir processos desta natureza e cautelosa. O historial da Comissão Europeia não é de perder processos nestas instâncias, precisamente porque, como eu dizia ao deputado Bernardo Blanco, eu podia até subscrever aqui o conforto que uma decisão da Comissão Europeia me dá nestas circunstâncias, enquanto decisor público e político em Portugal. É evidente que todas elas têm que ser construídas, todas têm que ser negociadas. Às vezes não conseguimos todos os desiderados que queríamos perante situações que nos parecem de forma distinta. Eu estou aqui a recordar a dificuldade que foi em 15 dias negociar a resolução do BANIF, assim que essa via negocial com a Comissão Europeia se inicia. Foram dias muito difíceis, muito difíceis. Portugal não conseguiu fazer valer todos os seus pontos de vista, mas há sempre uma análise que temos que fazer, é qual é a consequência de falharmos. E a consequência de falharmos neste momento era a TAP deixar de existir. Era o BANIF entrar em 2016 e haver perdas nos depósitos, que era a consequência que ia acontecer. E estes momentos devem-nos fazer pensar como é que nós, enquanto decisores, olhamos para estas questões e com alguma tranquilidade podemos esclarecer estes processos sem onerar mais o debate público em Portugal de temas que, na verdade, não são centrais e, por isso, eu estou muito orgulhoso das perguntas que me fizeram hoje. Muito obrigado.